Essa aqui é a sessão inicial, a sessão recomendação de vídeos, e a ideia dessa sessão é eu recomendar para vocês uma coisa para vocês assistirem, tá? Eu vou fazer um comentário, vou explicar porque que é legal, vou fazer um resumo, mas a gente não vai fazer react, a gente não vai trazer uma grande exploração desse assunto por alguns motivos, porque geralmente são vídeos que estão em inglês, né? E daí, como o público aqui é brasileiro, a gente fala português, eu não vou fazer react, eu não vou ficar falando sobre isso, mas eu vou dizer porque que é importante, porque que eu acho que é legal, né? Recomendo para vocês esses assuntos e daí depois a gente pode discutir aqui no chat agora ao vivo, a gente pode discutir nos comentários depois que sair no YouTube, né? Então o primeiro vídeo que eu quero recomendar para vocês é esse vídeo da Taylor Lorenz. Eu já trouxe um vídeo dela antes. Valeu, Cacatua, por ter mandado seu Pix aí. Mas é isso aí, muito obrigado pelo R$1. É assim que manda Pix, você aprendeu. Então, a gente já trouxe um vídeo da Taylor Lorenz antes, que era falando sobre aquele negócio de as pessoas usarem meio que aquele dog whistle, né? Aquela coisa de alguém deveria fazer alguma coisa nos Estados Unidos, que é uma coisa engraçada, é uma coisa falando sobre o assassinato de Donald Trump, mas ela fazia um comentário muito bom sobre como é que a política se transformou durante a pandemia nos Estados Unidos, como é que a violência política é vista nos Estados Unidos. Era um vídeo muito bom. Esse vídeo aqui dela se chama Como o Governo Espiona Você, e ela tá falando do governo dos Estados Unidos. E esse vídeo aqui é muito bom porque, na realidade, ele é um resumo de um assunto que a gente trouxe no canal diversas vezes, tá? Na realidade, ele é um exemplo, assim, ele é a comprovação de um outro vídeo do canal aqui, que na edição eu vou colocar pra vocês, que ele se chama Precisamos Falar sobre Vigilância, ou Web Vigilância, é alguma coisa que eu chamei assim, tá? Porque é basicamente o que ela tá descrevendo, e como eu disse, é uma coisa que se tu juntar várias das notícias que a gente trouxe sobre os Estados Unidos aqui, vocês vão perceber tudo isso que ela está explicando, é que o governo dos Estados Unidos, ele hoje montou, por meio de acesso a dados da iniciativa privada, acesso a dados dos cidadãos deles que não são coletados pelo governo, não são coletados pelo 1984 do George Orwell, eles são coletados por empresas operando no livre mercado dos Estados Unidos, né? Livre mercado entre aspas, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Esses dados são coletados dessas empresas por meio daqueles data brokers, por meio daquelas empresas que juntam seus dados, por meio de todo tipo de redes sociais, essas coisas. E eles estão usando isso para integrar por meio das suas big techs, por meio das plataformas do governo, tudo num grande banco de dados, num grande sistema que vai poder espionar todas as pessoas, tá? Algo muito interessante que ela explora aqui, que também, se vocês voltarem vários vídeos, tipo, basicamente, se vocês verem todos os vídeos do canal e forem juntando essas coisas, vocês vão chegar na mesma conclusão que ela tá chegando. É que o approach dos Estados Unidos para vigilância, ele é basicamente assim: vamos guardar todos os dados, vamos buscar todas as fontes de dados, o máximo possível que a gente encontrar na internet, e vamos guardar isso. Vamos pegar dados sobre todo mundo o tempo inteiro em todas as plataformas. E, eventualmente, quando a gente precisar espionar alguém, saber algo sobre a vida de alguém, nós já vamos ter todos esses dados, porque a gente tem diversas fontes onde a gente vai poder buscar esses dados, a gente tem acesso a tudo isso. Mas não só eles podem fazer isso com pessoas seletas, agora que a gente tem modelos de linguagem, agora que a gente tem esses agentes de IA que podem mexer nos dados e achar padrões, assim, sem precisar de um humano tá passando por todos esses dados, eles vão poder usar esses grandes bancos de dados que eles têm, essas grandes fontes de dados que eles têm, das redes sociais, de todo tipo de serviço que coleta esses dados, para fazer um monitoramento ostensivo de todo mundo que eles quiserem nas redes sociais. Então, basicamente, eles podem ter, né, um dashboard lá que ele vai dizer assim, ó, tem 1.000 cidadãos nos Estados Unidos que tinham um discurso meio estranho aqui. Tem, sabe, 5 pessoas falaram uma coisa aqui específica que tem que prestar atenção, sabe? Esse grupo aqui é integrado por todas essas pessoas, tá aqui todos os dados deles. Então, ela vai explicar isso de uma maneira muito boa. O canal dela tem feito uns vídeos muito bons sobre isso, assim, é uma pegada bem parecida com aquele site que eu sempre falo aqui pra vocês, o 404 Media, sobre a questão do governo dos Estados Unidos. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse vídeo, que ele meio que mostra que não precisa ser o governo autoritário da China, não precisa ser o 1984 George Orwell para a gente ter um governo que espiona todas as nossas coisas. Na realidade, o capitalismo de vigilância, que a gente chama, né, o sistema que a gente funciona já há uns 10, 15 anos, assim, para ser bem bonzinho, ele criou exatamente essa distopia 1984 George Orwell.
E eu acho que é extremamente importante a gente ver isso, porque o pessoal trata com muito orientalismo, com muito racismo, quando eles falam, por exemplo, a China tem um sistema de crédito que vê todas as transações feitas por todos os seus cidadãos. A China tem câmeras aqui e ali, não sei o quê. Quando, na realidade, a gente tem esse mesmo sistema de repressão aqui. Eu não tô querendo dizer pra vocês que a China é boazinha e que é legal qualquer tipo de coisa que eles façam lá, mas eu tô sempre tentando chamar a atenção pra vocês que nós construímos exatamente o mesmo sistema aqui e nós construímos ele dentro do livre mercado, entendeu? Nós construímos ele dentro da nossa, entre aspas, liberdade. E isso aqui é extremamente importante e esse vídeo vale muito a pena ver. E daí eu trouxe uma notícia aqui como complemento, né, pra harmonizar com esse vídeo aqui que a Taylor trouxe, que é: governo Trump exigirá acesso às redes sociais para visto de estudantes. Por que será que um governo como o governo do Donald Trump quer que, para um estudante conseguir um visto para os Estados Unidos, ele tenha que ver todas as redes sociais desse estudante? Spoiler, é para eles poderem monitorar a vida da pessoa e já negar o visto na hora se a pessoa mostrou qualquer sentimento negativo para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, uau, vocês já perceberam que os Estados Unidos está se tornando um país autoritário? Até nos Estados Unidos, o país mais democrático do mundo, esse tipo de coisa pode acontecer. E daí esse outro vídeo que eu vou recomendar pra vocês também é de um canal que eu recomendo bastante, eu adoro ver eles, que se chama A More Perfect Union. É um canal que eu sempre digo, um canal sindicalista nos Estados Unidos, um canal trabalhista. Eles são um canal que está sempre fazendo história sobre sindicatos, né? Vídeos sobre sindicatos, sobre luta dos trabalhadores lá nos Estados Unidos. Eles são bastante focados nos Estados Unidos no geral, então às vezes as pautas que eles estão trazendo lá não conversam super com a gente. Mas eles fazem um trabalho jornalístico muito foda. E esse vídeo específico aqui, ele se chama, né? Nós fomos até a cidade que o Elon Musk está envenenando. E no que eles estão falando nesse vídeo especificamente, tá? Eles estão falando de uma cidade, eu esqueci o nome agora, depois eu vou ter que botar na edição, tá? Porque eu não vou abrir o vídeo aqui pra gente ver agora. Mas uma cidade no interior dos Estados Unidos, e é uma comunidade, vocês podem ver, esse cara aqui, se eu não me engano, ele é um vereador, né? Ele é algum político ali da cidade. Vocês vejam o quê? Qual é a cor da pele dele? Ele é uma pessoa negra nos Estados Unidos, ok? Uma cidade pobre, uma cidade de minorias, uma cidade cheia de trabalhadores, que o Elon Musk quer colocar um data center da XAI dele nessa cidade. Com a subsídio, ajuda, mesmo papo que a gente ouve aqui no Brasil, entendeu? Subsídio do governo, ajuda do governo e tal, vai ser uma grande oportunidade para a cidade, tem vários entusiastas dele fazer isso. Ele quer colocar essa estrutura toda lá, e uma coisa que esses data centers precisam é o quê? Muita energia. Eles precisam de acesso à eletricidade para rodar o processamento lá, é um data center de IA. E como ele não tem facilitado o acesso a uma usina de energia lá, e a construção de uma usina de energia tem muito problema ambiental, de burocracia com o governo lá, o que eles acabaram descobrindo, essa reportagem aqui, é que eles começaram a importar umas turbinas geradoras de energia lá, a gás, pelo que eu entendi, e colocar elas dentro da fábrica sem contar para ninguém. E eles começaram a operar essas coisas. E o resultado disso é aterrorizante, assim. Porque o dano ambiental que está sendo causado nessa cidade não é assim... Quando a gente fala dano ambiental, a gente pensa, eles vão poluir o solo. E daí daqui a alguns anos vai morrer umas árvores, vai ficar ruim de plantar ali, não sei o que, o rio vai ficar poluído, vai morrer os peixes do rio. O dano que está sendo causado ali é que as pessoas literalmente estão pegando doenças respiratórias, as pessoas disseram que sentem cheiro de gás, como se tivesse, sabe quando tem um vazamento de gás numa casa, ou sei lá, você deixa por alguns minutos o gás do seu forno ligado, e daí você, meu Deus, estava aqui, ficou cheiro de gás na casa. As pessoas estão dizendo que a cidade está com cheiro de gás, e as pessoas estão tendo problemas respiratórios, as pessoas estão morrendo de problemas respiratórios nessa cidade por causa da operação desses aparelhos dele. E, obviamente, né, o governo lá tá rastejando, assim, bem devagar. Nossa, alguém tem que fazer algo sobre isso. Nossa, que ruim e tal. Então, eles denunciam isso, eles fazem uma reportagem entrevistando as pessoas que estão sofrendo lá, as pessoas que estão lá. E isso aqui é um exemplo do que a gente fala que pode acontecer quando a gente trazer os data centers para o nosso país. É um exemplo do que acontece quando a gente tem essa junção do governo com a iniciativa privada
para acelerar os seus interesses, né, sem se preocupar com as pessoas são meros números, as pessoas são uma mera multa que eles devem estar pensando que eles vão pagar no futuro para ir dizer, né, foi mal, a gente não devia ter envenenado essas pessoas desse jeito. Então, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, é estarrecedor, a gente fica com muita raiva desse tipo de coisa, e é o tipo de coisa que a gente espera, né, que radicalize mais o pessoal lá dos Estados Unidos para que eles procurem uma solução fora desse sistema político pau-mole que eles têm lá. Enfim, é o mesmo, é muito parecido com o que a gente tem aqui, e várias pessoas querem importar cada vez mais esse sistema que a gente tem um governo fascista que está derretendo as pessoas pobres e deportando os imigrantes, e a gente tem um governo que diz, nossa, muito ruim que eles estejam fazendo isso, mas a gente não pode parar o capitalismo, o desenvolvimento, você é contra IA, você é um ludista, você não gosta de capitalismo, mas capitalismo é o melhor sistema, todos os outros são uma merda, tá ligado? Então, assim, a gente espera que isso ajude a radicalizar eles, vejam essa história, baita jornalismo do More Perfect Union, e a gente tinha que falar e mandar o Elon Musk, né, tomar no cu também. Beleza, pessoal?